Nesta lição, nós vamos discutir mais um pouco, eu vou mostrar mais um pouco a soldagem, um pouco mais de solda, de umas peças que nós temos aqui, e também vamos falar de multímetro. Multímetros, que nós temos dois tipos, geralmente, de maneira geral, em eletrônica, nós temos dois tipos de multímetro, outros mais modernos apresentam mais recursos, mas normalmente multímetros são dois tipos. Um analógico, como este aqui, ele possui um ponteiro, uma escala, ele tem as duas pontas de prova, da mesma maneira que o outro, que é o digital, tem um curso aqui com os setores, onde a gente seleciona. O multímetro, de maneira geral, tanto o analógico quanto o digital, servem para medir os três parâmetros básicos, além de, muitas vezes, um multímetro mais moderno, um multímetro que contém mais recurso, ele tem, como este aqui, por exemplo, uma forma de medição de um parâmetro HFE, que está indicado aqui em cima, HFE do transistor. Mas normalmente o multímetro é bastante utilizado para medir os três parâmetros que nós já conhecemos, que você já conheceu, que são tensão contínua, tensão alternada também ele pode medir, e ele serve normalmente para medir corrente contínua. Corrente alternada geralmente não. Tem multímetros mais caros, com mais recursos, que servem também para medir corrente alternada. Normalmente ele mede tensão alternada. Corrente alternada, a gente utiliza um outro recurso para fazer a medição. Um outro recurso que você vai conhecer na segunda fase ou na terceira fase, que nós vamos falar mais um pouco de multímetro analógico. Porque um multímetro como este analógico, nós temos muitos modelos, maiores, menores, com mais recursos, menos recursos, assim por diante, mais facilidade de medição, de interpretação, mas, por enquanto, nesta fase 1, na fase 2 também, nós não vamos utilizar multímetro analógico. Eu não vou mostrar nada para você por enquanto, mais para frente, então, você vai conhecer as suas vantagens, porque alguns dos parâmetros que a gente mede normalmente é bastante útil um multímetro analógico. Nesta primeira fase eu vou mostrar a você, porque você vai utilizar bastante este multímetro digital. Aqui eu tenho dois modelos de multímetro digital, são bastante acessíveis na questão de preço, você pode adquirir. Eu, na lista contida na lição número 3, no texto de apoio número 3, eu mostro ali, ou dou indicação para você comprar multímetros como estes aqui. Você escolhe esses multímetros pela internet, você tem muitos modelos, tem muitas lojas que vendem preços que você pode procurar um preço melhor. Aí na sua cidade deve ter uma loja que vende equipamentos ou componentes eletrônicos, material para circuitos eletrônicos, para equipamentos, e também muitas lojas que trabalham com materiais elétricos possuem também a venda desses multímetros digitais, porque são muito utilizados hoje. E eles são muito fáceis de serem utilizados, de serem usados. Enquanto a gente fala de multímetro, eu vou ligar o ferro de soldar, porque como você já viu, este ferro de soldar, nós já estanhamos a sua ponta, podemos ligá-lo e deixá-lo aqui aquecendo enquanto a gente fala dos multímetros. Depois nós voltamos a soldar alguma coisa para você ver como mais um pouco
de solda e também como utilizar estes instrumentos para fazer medição. Aqui eu tenho um modelo de instrumento que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar a você nas demonstrações que você vai ver nesta primeira fase. Você vai ver a utilização deste multímetro. Este outro é menor, mais barato, um instrumento, mas em compensação ele tem também aqui um recurso um pouco, observe, ele tem aqui o recurso aqui em cima, HFE, ele serve também para medir algum parâmetro do transistor que você vai aprender na fase número 3. Este multímetro, para ligar, nós simplesmente tiramos, observe, a posição aqui off, quer dizer desligado, tiramos dessa posição, em qualquer posição ele está ligado. O display já apresenta o valor lá em cima. Aqui, deste lado, observe este símbolo, significa volt corrente contínua, ou DC, corrente contínua. Quando você vai medir tensões de pilhas, de baterias, ou tensões contínuas que saem de fontes de alimentação, você utiliza este setor aqui com os vários valores que se tem aqui. Todo multímetro digital tem um setor para medição de corrente contínua com os diversos valores. De acordo com o valor a ser medido, coloca-se a posição da chave. Deste outro lado, tensão alternada. Observe, aqui neste setor, nós temos apenas duas posições para medir tensão alternada, ou seja, tensão alternada com valores até 200 volts e até 600 volts. Para a tensão contínua, nós temos mais valores a escolher. O valor que está aqui, assinalado no multímetro, é sempre o valor maior que você deve ter ou pode ter no circuito ou no ponto onde você vai medir. Se você vai medir, por exemplo, uma tensão de pilha, a tensão da pilha, como já sabemos, é 1,5 volt, você vai escolher uma escala aqui que passe de 1,5 volt, mas que não seja muito grande. Então, aí o ponto, olha, a posição da chave é 20 volts aqui. Nesse 20 volts, nós podemos medir tensões até 20 volts. Qualquer tensão que passe de 20 volts, nós vamos escolher uma outra posição na chave. Então este é um multímetro digital, nós não vamos utilizar, eu estou apenas mostrando para você, nós vamos utilizar este outro. Você, quando adquirir um multímetro, você vai adquirir um modelo que mais lhe interessar, que mais for possível, mas todos eles, de maneira geral, ele possui um display com indicação. Este multímetro a gente liga aqui, tem uma chave aqui do lado, ligamos ele, olha lá, o display acendeu, e eu tenho aqui neste multímetro, neste setor da chave, toda esta parte aqui serve para medir tensão, aí DCV está marcado. DC significa Direct Current, que é em inglês, que significa corrente contínua, e volt, que é voltagem de corrente contínua. Deste outro lado, este outro setor, nós podemos utilizar qualquer uma posição da chave para medir resistência. Então, partindo, observe aqui, de 200, está marcado 200, significa até 200 ohms. Uma resistência que acreditamos ter 200 ohms no máximo, a gente coloca a chave nessa posição. Aqui até 2 kΩ. Uma resistência que não passe de 2 kΩ, colocamos nessa chave. Quando a gente coloca a posição errada para medir uma determinada resistência, nós vamos ver na lição seguinte como é que fazemos isso. Você vai ver que o multímetro simplesmente ele não acende, não mostra nada, significando que nós estamos fora da escala. E a maior posição de maior resistência é 20 mega ohms, 20 m lá. Aqui embaixo
neste setor de baixo, qualquer posição aqui, mede corrente contínua. Então, olha aqui, 10 amperes, e vem vindo 2 amperes, assim por diante, até 200 microamperes podemos medir. Aqui, duas posições, a mesma coisa que no outro multímetro mostrado anteriormente, duas posições para medir tensão alternada, 750 volts e 200 volts. E aqui a tensão DC, como já vimos anteriormente. Muito bem, então este é um instrumento que você vai utilizar em todas as suas experiências, é chamado multímetro, muitas vezes chamamos de multiteste. O multiteste, o multímetro, ele possui duas pontas de prova, observe uma vermelha e uma preta. Neste caso aqui, deste multímetro, coloca-se a ponta, olha, normalmente aqui está indicado para medir tensão, corrente e resistência. Colocamos a ponta vermelha aqui. E a ponta preta vai encaixada aqui onde está indicado comum. E estas duas pontas, vermelha e preta, coloca-se onde queremos medir. Então este multiteste, este outro também da mesma maneira, possui as duas pontas de prova comum. E aqui para medir, está indicado lá a tensão, amperes, voltagem e o sinal de ômega lá para medir resistência. Pronto. Então este instrumento está pronto para fazer medições com a ponta vermelha e a ponta preta. O multímetro digital é bom porque muitas vezes nós podemos medir a polaridade de uma pilha, de uma bateria, a polaridade de uma tensão, ou mesmo de uma corrente, porque ele indica, observe aqui no display, lá, sinal negativo, ou ele não indica nada, significando que a tensão está nos pontos corretos, quer dizer, nós estamos com as pontas colocadas na posição correta. Então, o multímetro está aqui, deixamos de lado, aqui desligamos, deixamos de lado e o ferro já está quente. Vamos ver se está quente o suficiente. Olha, observe aqui, ó. Está quente, sim. Aí, como eu disse para você, respingamos e vamos soldar o que nós vamos soldar? Nós vamos soldar terminais nessas pilhas que vamos fazer medições. Estas são pilhas comuns de lanterna. Observe, ela tem marcada aqui 1,5 volt. Cada uma delas tem 1,5 volt. O que nós vamos fazer com essas pilhas? Nós vamos soldar fios. Observe, 4 fios vermelhos, fios pretos, que você deve ter também nesse momento. Quando você for fazer essa experiência, você já deve ter adquirido, conforme a lista que vai no texto de apoio, 4 pilhas. Você já tem adquirido também os fios e você vai soldar. Nós vamos formar uma bateria de 6 volts usando 4 pilhas de 1,5 volt ligadas em série. E nós vamos fazer as experiências que você vai fazer durante a fase 1. Essas experiências vão utilizar, esses exercícios práticos vão utilizar uma bateria de 6 volts ou uma tensão menor, que você vai fazer essa tensão contínua que você vai usar nos experimentos ficar menor de valor usando uma pilha, 2, 3 ou as 4 ligadas em série para fazer 6 volts. Daí nós vamos
Agora o ferro já está quente, como já vimos. Vamos descascar o fio, como eu já falei para você, já mostrei para você na lição anterior. Olha o modo de descascar. Você tira a ponta do fio de um lado, ajeita essa ponta, do outro lado faz a mesma coisa. Descascamos direito os fiozinhos. Esse é um fio flexível, outro da mesma forma. Este outro já está descascado, não precisamos descascar. Este outro, a ponta está estanhada, estragada, nós cortamos um pedaço e descascamos daquele modo, como eu já expliquei para você. Tira uma ponta, a outra ponta. Três fios vermelhos. Quatro fios vermelhos. Você deve fazer isso, seguir esse processo aí no seu local de estudo, de trabalho. Texto de apoio que acompanha esta lição é a lição 3. O texto de apoio dá mais indicações de como você vai praticar este exercício de fazer essas ligações. E ali eu mostro também, você recebe na forma de texto, desenho, a indicação do circuito que você vai formar aqui na prática, que você vai ligar. Lá você tem indicação na forma de esquema, de modo que você possa já ir adquirindo experiência com os símbolos que são empregados para pilhas, para baterias. Você vai utilizar esse texto de apoio, vai ajudá-lo. Se você esquecer alguma coisa que eu estou mostrando aqui, você veja novamente, reveja este vídeo desta lição, leia o texto, acompanhe com o texto de apoio e você assim vai adquirindo experiência suficiente para seguir o seu curso e aprender bem aquilo que nós ensinamos aqui. Então, tenho um ferro aqui de soldar. O que eu vou fazer? Vamos fazer isso, você deve fazer aí no seu local de trabalho, de estudo também. Olha, estanhamos. Olha, este é o polo positivo da pilha. Então, estanhamos o polo positivo. Do outro lado também você pode segurar, olha, uma mão só você segura a solda, pratica isto aqui que você adquire experiência suficiente. Cuidado para não queimar o dedo. Olha, estanha esse outro lado da pilha, observa? Aqui. Nós vamos soldar os fios aqui, um preto de um lado e um vermelho do outro. Estanha a outra pilha, o polo positivo, o polo negativo. A outra. Observe, eu estanho a ponta do polo positivo, polo negativo. A pilha, isto aqui é feito de chumbo também, já é estanhada essa parte da pilha, a outra também, então facilmente ela pega a solda
facilmente ela pega o estanho da solda e a soldagem é fácil. É o que nós vamos fazer para termos uma bateria, uma fonte de tensão de 6 volts ou valores menores de 1,5 até 6 volts, em 4 partes. Tá aí. Então estanhamos aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai estanhar o fio também, os fios, a ponta dos fios. Então, como eu já falei, você tem sempre que esquentar a parte onde você vai soldar, seja um terminal, seja qualquer peça, assim por diante. O fio, ó, esquenta a parte aqui que a solda derrete e gruda, ela adere no fio. Se você não esquentar o fio, a parte que você vai soldar, antes de aplicar a solda não pega no fio e você não vai fazer uma boa solda. Pode estanhar também a outra ponta. Este fio preto vai ser soldado num terminal de uma das pilhas, o terminal negativo. Então, olha aqui. Observa que eu cortei, ou seja, eu descasquei o fio, deixando uma ponta muito comprida. Daí eu preciso cortar. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o alicate de corte para cortar. Não esqueça, este ferro é um ferro de 30 watts, então ele não esquenta muito. Se você não fizer uma boa soldagem aqui em cima, principalmente nesse polo negativo da pilha, que é a carcaça da pilha, aqui eu tenho uma área muito grande para soldar e o ferro esfria no momento que você coloca. Então aqui eu não fiz uma boa solda. O que eu vou fazer? Eu vou ressoldar. Olha. Ponho mais solda, veja bem, eu ponho mais solda, olha, aqueço. Aqueço para que o fio adira, ou para que o fio, olha, não ficou bem soldado. Vamos colocar mais solda, esquentar outra vez. Vamos fazer uma pelota maior e depois vamos soldar outra vez. Essa ponta está muito comprida. Vamos soldar aqui agora. Deixa o ferro bem encostado fortemente nessa parte da pilha, de modo que, olha, o fio grude. E observe que a solda não está muito boa, não ficou muito boa, porque este ferro é de 30 watts. Não faz mal você soldando o suficiente para ficar preso, não sair, já está bom. Do outro lado da pilha, corte também é melhor. Cortar, vamos estanhar esta parte do fio que vai ser soldado lá. Aí soldamos no polo positivo. Então, fio vermelho, este outro lado a solda pega melhor, porque é uma área menor, tem um volume menor a ser soldado. Então observe, fio vermelho fica no polo positivo, fio preto no polo negativo. A mesma coisa você vai fazer nas outras pilhas. Vamos estanhar já estes fios primeiro. Aí como é que eu estanho? Sempre encostando o fio, encostando o ferro no fio e a solda derretendo na ponta do fio. Agora você coloca o ferro, aperta em cima, olha, aperta, de modo que
o ferro aqueça a parte a ser soldada, porque senão a solda não pega, ela não derrete bem e não pega bem. Então, soldamos fio preto nesta pilha. Agora o outro lado, outra vez, fio vermelho, cortamos um pouco da ponta do fio, estanhamos o fio, porque senão ele não pega bem. Sempre que a área for muito grande, volume muito grande da peça ou a parte a ser soldada, geralmente, se o ferro não está bem quente e se o ferro não tem suficiente calor, a solda não pega. Então olha aqui, olha lá, polo positivo, fio vermelho, polo negativo, fio preto. Esse é o código de cores que a gente usa para os fios, normalmente em eletricidade e eletrônica também. Fio preto novamente, estranhando. Pronto, já soldei os terminais, os fios nas 4 pilhas. Já temos aqui as 4 pilhas. Na lição seguinte, número 4, a lição, eu vou mostrar a você como que nós medimos, utilizando um instrumento, como que nós já vimos aqui. Um instrumento como esse, é um multímetro digital. Nós vamos terminar a nossa ligação e vamos fazer as medições nessas pilhas, as pilhas sozinhas, as pilhas formando uma bateria que pode ser de 3 volts com 2 pilhas, uma bateria formada por 3 pilhas dá 4 volts e meio, e uma bateria formada por 4 pilhas que dá 6 volts. E daí para frente, nas lições, eu vou mostrando a você, você vai praticando também aí no seu local de estudo, de trabalho, você vai praticando, fazendo aquilo que eu faço aqui e tomando sempre como apoio o texto de apoio que você recebe pela internet em PDF.